Olá, pessoal, este é mais um Domingão do Carlão. Eu queria agradecer imensamente você ter levantado cedinho nesse domingo para acompanhar aqui o nosso papo de domingo aqui direto pelo canal do Boi. Muito obrigado, eu tenho certeza que você vai adorar esse papo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Aurélio Pavinato. O Aurélio é o seguinte, ele toma conta aqui do negócio chamado SLC Agrícola. Ele é o diretor-presidente dessa companhia, que tem capital aberto na B3, enfim, é uma potência da nossa agricultura, um orgulho do Brasil, e é um orgulho imenso para a gente receber você aqui, Aurélio. Muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo de dividir conosco aqui a sua experiência. Muito obrigado pelo convite, Carlão. Muito obrigado. É um prazer falar contigo e falar com os teus telespectadores. Pois é, a gente sempre começa o papo aqui no Domingão falando o seguinte, que ninguém nasce presidente de nada, né? Todo mundo tem uma história bacana, linda para contar, e eu queria que você contasse a sua. Mas antes até de falar que você é um agrônomo formado aí na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu queria que você contasse um pouquinho onde é que você nasceu, onde você foi, onde é que você passou sua infância? Maravilha. Eu sou um filho de pequeno produtor do município de Vista Gaúcha, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos em 8 irmãos na família. Eu me criei capinando e lavrando a terra com arado de boi, que na época meu pai plantava 20 hectares de terra. E lá que eu me criei. Uhum. E tive a felicidade de ter um professor muito bom que me indicou que eu deveria fazer o colégio agrícola. Uhum. E aí eu fui fazer o colégio agrícola Frederico Westphalen e a partir daí me abriram as portas. E automaticamente consegui espaço, estudei, consegui passar no vestibular para fazer a faculdade em Santa Maria. E aí foi sempre investindo muito em estudos, né? E você é um caboclo que gosta muito de estudar, né? Eu vi aí no seu pedigree que você é um doutor em solos, não é isso? Exatamente. Eu sempre, desde criança, eu queria estudar. Esse era o meu grande sonho, né? E aí depois continuei faculdade, daí já fiz o mestrado, e aí comecei a trabalhar para a SLC Agrícola em 93, 28 anos atrás, como agrônomo, mestre, organizando a parte de planejamento agrícola da empresa. E aí eu aproveitei a oportunidade, trabalhando, eu fiz o doutorado. Fazia pesquisa nas fazendas, era trabalho e estudo o tempo todo, de 2004 a 2008. E aí eu fiz doutorado em ciência do solo. Então, até ali, meu foco sempre era o desenvolvimento técnico e agronômico da empresa. Eu era gerente de planejamento agrícola, e aí depois diretor de produção da empresa. Uhum. E aí assim, eu fiquei nesse cargo até 2012. A partir de que eu virei diretor em 2008, eu comecei a investir bastante em formação em gestão. Depois de ter concluído o doutorado e ter a formação técnica, eu planejei, não, agora eu vou investir em formação em gestão. Aí eu fiz um curso da Fundação Dom Cabral em parceria com a Kellogg School of Management de Chicago, em 2012, que é um pós-MBA. E aí eu aqui na empresa estimulo todo o nosso time a cada 3, 4 anos fazer uma reciclagem, um novo curso. E aí eu também faço isso. Em 2016 eu fiz o PGA, que é um programa de gestão avançada da Dom Cabral em parceria com o INSEAD na França. E agora eu estou cursando o chamado OPM, Owner President Management. É um programa de gestão avançada de Harvard Business School. A gestão da empresa, os métodos modernos de gestão, você só aprende vendo o que o mundo faz e o que as empresas modernas fazem, e aí você traz isso para o teu negócio, e com isso você consegue evoluir como profissional e também evoluir a sua empresa. Vamos começar a falar um pouquinho esse negócio da SLC. A SLC é uma empresa que está na Bolsa, você acompanhou toda essa evolução da empresa. Eu queria que você me contasse, vamos falar um pouquinho de história, né? Nós estamos falando de uma companhia que nasceu lá antes de 1950. Como é que é a história dela, o Pavinato? O grupo SLC hoje é um grupo da família Logman. Uhum. Ele foi fundado em 1945 por 3 famílias alemãs, lá na cidade de Horizontina, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na época fabricando ferramentas agrícolas, depois com moinho, com maceraria. E aí, em 47, a SLC fabricou a primeira trilhadeira estacionária do Brasil.
e depois sempre investindo na fabricação de máquinas. Em 65, a SLC fabricou a primeira colheitadeira de grãos do país, que até então eram importadas somente as colheitadeiras. E aí investiu na indústria de máquinas até 77, que aí fundou a SLC Agrícola, já como uma empresa produtora. Na época eram 3 fazendas aqui no Rio Grande do Sul, que produzia soja e trigo. E aí, em 1980, comprou a primeira fazenda no Cerrado, ali em Goiás, fazenda Pamplona, em Lusiânia, e aí começou a expandir para a região do Cerrado. E o negócio de máquinas cresceu junto com a John Deere, fez uma parceria com a John Deere em 79, e lá em 99 vendeu a fábrica de máquinas para a John Deere. E aí focou no negócio de produção agrícola, a SLC Agrícola, e numa outra empresa, a SLC Máquinas, que é uma empresa que é uma concessionária John Deere aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que vende máquinas John Deere. Então, essa é a história. Hoje, a SLC Agrícola, fundada em 77, a SLC Agrícola cresceu junto com o crescimento do agro brasileiro. A gente foi para Goiás, quando começou a soja em Goiás, a gente foi para Mato Grosso do Sul em 85, foi para o Maranhão em 88, quando estava começando a soja no Maranhão, e a gente cresceu junto com... Quando eu olho assim, o gráfico de evolução da produção agrícola brasileira e o gráfico de evolução da SLC Agrícola, os dois andaram juntos, né? Eu comecei na empresa em 93, e na época a empresa plantava 24 mil hectares. Hoje a gente vamos plantar esse ano 660. Então, eu participei ativamente de todo esse processo de crescimento da nossa produção, da nossa operação. Ô, Pavinato, quando você começou aí, a gente não vai nem falar que a empresa era pequenininha, que era um negócio pequeno, tal, que já era um negócio, vamos dizer assim, 24 mil hectares, até hoje são 24 mil hectares, é um negócio grande, né? Então, de lá para cá, quais são os valores da companhia? Quando eu entrei na empresa em 93, o objetivo da empresa era estruturar uma equipe técnica para desenvolver tecnologicamente a empresa. Na época, qual que era o normal? Quem formava no mestrado era ir para o centro de pesquisa ou para a universidade. E aí, a SLC Agrícola, na época, já não, eu quero contratar um mestre em solos, alguém que ali consiga desenvolver a parte de fertilidade e manejo do solo do Cerrado. E esse foi o meu papel nos 20 anos que eu fiquei trabalhando na parte de produção da empresa. A SLC ela sempre foi inovadora nesse sentido. Ela foi inovadora à medida que vendeu a fábrica. Ela tinha uma visão de que a produção agrícola no Brasil ia crescer muito, então ela passou a investir mais na produção agrícola. Lá em 2007, quando a gente abriu o capital, o foco foi captar dinheiro do investidor e comprar terras e crescer o tamanho da empresa. Lá em 2007, nós plantávamos 117 mil hectares e tinha ali 100 mil hectares de terra própria. E daí a gente comprou muita terra ao longo dos anos e passou, além de comprar terra, arrendar terras também para crescer a nossa operação. E eu comecei na empresa, na época nós também estabelecemos um centro de pesquisa dentro da empresa, para a gente adaptar o pacote tecnológico e nós ter uma tecnologia o mais ajustada possível para cada fazenda da empresa, com isso maximizando o resultado, tanto o resultado econômico, quanto ter um sistema de produção sustentável. Trabalhei muito em cima de manejo correto do solo, rotação de cultura, plantio direto, ao longo desses anos todos, para nós ter um sistema de produção sustentável. E, felizmente, a gente evoluiu muito em produtividade ao longo do tempo. E aí, trazendo toda uma tecnologia de gestão, que nós, na parceria nossa com a John Deere, eu sempre afirmo, nós trouxemos a gestão industrial para o campo. Então, não é só você investir em tecnologia agronômica, gestão da equipe, gestão de custo de produção. Então, isso que fez a SLC crescer, mas sempre com o espírito empreendedor. E quando a gente abriu o capital, o foco era eu quero. Depois a gente fez parcerias com a Mitsui, parceria com o Grupo Roncador, dentro de uma lógica de oportunidades de crescimento, né? E isso tem viabilizado uma série de novos negócios na sequência, e com isso a gente tem conseguido crescer e ter um sistema de produção muito eficiente hoje, né? Maravilha. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço ao meu amigo Marcos de Abreu, lá da Employer, que entende tudo de RH, que é nosso apoiador aqui.
E já quero aproveitar esse abraço lá para o Marcos Abreu. Estão fazendo 35 anos de atividade no agronegócio, hoje, inclusive, completando 35 anos. Eu queria saber de você, Pavinato, já falando de RH, talvez a coisa mais importante que vem na minha cabeça é como gerir 660 mil hectares, quer dizer, tem uma série de coisas envolvidas, e o primeiro ponto que eu queria tocar é em relação à gestão, em relação a pessoas, né? Como é que é a atração de talentos para esse projeto tão importante? Essa atração de talentos segue esse modelo que você mesmo, vamos dizer assim, o modelo vamos dizer, que a família Logman construiu contigo, por exemplo, né? Que entrou há 28 anos, fez uma carreira, ou existe também a possibilidade de trazer gente de fora, gente de fora do agro? Como é que é isso? Exatamente. Um ponto fundamental para atrair pessoas e formar time é ter uma cultura forte. E aí, até conectando com a pergunta anterior, que eu acabei não completando, nós, ao longo do tempo, a gente tem trabalhado muito forte a parte cultural dentro da empresa. Lá em 97, nós montamos nosso primeiro planejamento estratégico, onde nós escrevemos a missão e os valores da empresa. Em 2014, depois que eu assumi como diretor-presidente da empresa, eu assumi no final de 2012, nós reelaboramos, reestruturamos a nossa missão, até nós reescrevemos, colocamos como sonho grande, e hoje o nosso sonho grande ele é impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Na nossa avaliação hoje, a gente manteve ele e ele está congelado porque três significados muito especiais. Primeiro, tem que impactar gerações futuras. Você só impacta a geração futura se você é exemplo para as gerações futuras. Ser líder mundial significa que tem que ter muita eficiência na tua operação. E respeito ao planeta, fala tudo da parte de sustentabilidade e respeito ambiental. E também nós reescrevemos os valores da empresa. Eram 7, eram mais descritivos, um pouco longo, difíceis do time compreender e decorar. Aí nós escrevemos e resumimos em 4 valores somente. Os valores são integridade, relações duradouras, resultados sustentáveis e paixão pelo que você faz. Cada um tem um símbolo e eles têm um significado. Então, a gente pratica muito isso dentro da empresa e isso gera um nível de engajamento em relação à cultura da empresa. E outra parte importante da gestão da companhia é o que eu chamo do tripé. O tripé pessoas, processos e tecnologias. Ou seja, é necessário ter um time muito bem treinado e qualificado e engajado. É necessário ter processos muito bem definidos e organizados e utilizar a tecnologia as mais modernas que existem no mercado, né? Então, não dá para esquecer de um dos três. Se você trabalha os três de uma forma equilibrada, obviamente que o pilar pessoas, ele é o mais importante. Você tem que ter um time bem treinado, um time qualificado. Então, a gente estimula muito o investimento em educação no nosso time também, a gente patrocina o investimento em educação. Estamos agora investindo na educação fundamental para o nosso time. Quem não tem o ensino fundamental, o ensino médio, nós criamos uma sala de inclusão digital dentro das fazendas para treinar o nosso time na agricultura digital. Aí nós aproveitamos esse espaço, estamos aproveitando esse espaço e oferecendo o EJA, a Escola de Jovens e Adultos, e hoje nós temos 271 colaboradores nossos que estão cursando o ensino fundamental e o ensino médio dentro da fazenda. Já tivemos turmas formadas já, e ao longo dos próximos anos vamos formar muita gente. Então, o investimento em educação é um pilar social e ele também gera engajamento e gera crescimento do time. Toda a nossa liderança hoje nós somos mais de 300 líderes dentro da empresa, diretores, gerentes e coordenadores. 80% das lideranças são promoções internas. A gente contrata o trainee, contrata o estagiário, oferece estágio para as universidades e para as escolas agrícolas. Ele depois ele faz o estágio, ele volta para ser um trainee e depois ele passa a exercer um cargo de liderança. Então, hoje, os nossos gerentes das fazendas, com exceção
do time da Terra Santa que nós incorporamos agora são profissionais todos que cresceram dentro da empresa. Então, esse nível de domínio dos processos da empresa, nível de engajamento que o time tem, é que gera o resultado positivo e gera o bom desempenho que a empresa entrega hoje. Falando em bom desempenho, resultado positivo, você começou... Eu queria saber quantos colaboradores, você falou aí, são 200 e tantos líderes, né? Hoje, quantos colaboradores compõem a companhia hoje? Enfim, me fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Hoje nós estamos hoje em torno de 4.000 colaboradores fixos, e aí um pouco mais de 1.000 colaboradores variáveis, que é aqueles que a gente contrata para beneficiamento de algodão, por exemplo. Alguns se contratam no plantio, que são variáveis. Então, fixos é em torno de 4.000. Nós estamos agora formando, a gente comprou 2 empresas esse ano, né? A Terra Santa, que já está incorporada na nossa operação, e a Agrícola Xingu, que nós estamos incorporando agora. Então, agora estamos formando o time da Fazenda Paysandu, que é da Agrícola Xingu. Então, em torno de 4.000 colaboradores fixos. Você sabe que hoje estava conversando com o Marcos Abreu, lá da Employ, e ele falou, uma coisa muito maravilhosa que acontece com a gente, eles são terceirizadores de mão de obra, né? E que acontece muitas vezes do cliente dele, que é o cliente que contrata a mão de obra terceirizada, acaba contratando definitivo aquele colaborador. E ele falou que isso deixa ele muito satisfeito. Em primeiro lugar, assim, eles estão pensando na geração de renda, né? Fico imaginando a felicidade do cidadão que é contratado de maneira temporária e, de repente, consegue um emprego, né? É muito bom isso, né, Pavinato? A gente tem muitos casos dentro da empresa de colaboradores que vieram como temporários, vieram fixos, colaboradores que lá antigamente vieram como catadores de raiz na época, na época que se abria área. Hoje nós paramos de abrir áreas e que hoje trabalham como liderança conosco, né? Então, a gente tem muitas experiências de pessoas que cresceram dentro da empresa. Ô, Pavinato, conversa ótima, nós já falamos de quase tudo que interessa aqui, mas agora eu queria sair um pouquinho para fora da companhia e colocar para você já falou de tecnologia, mas falando um pouco da parte de gestão interna, agora eu queria falar um pouquinho de tecnologia com você, do ponto de vista do produtor rural, né? Eu acho que você tem a história da SLC por também estar no meio das máquinas, né? As máquinas hoje, o Paulo Herman, lá da John Deere, sempre que eu converso com ele fala para mim o seguinte, que hoje qualquer máquina deles lá tem mais tecnologia do que a Apollo 11, que foi para a Lua. Como é que o produtor rural já está, vamos dizer, dominando muito bem essa tecnologia? Esse é o desafio do produtor rural hoje, na verdade. Hoje as tecnologias são oferecidas, as máquinas são ultramodernas e nem todo mundo está preparado para utilizar de uma forma eficiente essas tecnologias modernas, né? Mas o produtor está evoluindo muito e está todo mundo investindo muito. Nós devemos investir, eu falo o produtor de uma forma geral, nós estamos investindo em conectividade no campo, para nós poder trabalhar com as máquinas conectadas e facilitar esse controle da gestão da operação. Porque hoje as máquinas estão desconectadas na sua maioria, e aí você não sabe exatamente como é que o operador está conseguindo utilizar todas as possibilidades que existem naquela máquina, né? E aí, na medida que o agro evoluir e que nós colocar conectividade no campo, eu sei que o Paulo Herman está trabalhando forte para estimular o setor a investir em conectividade, eu tenho certeza que isso nós vamos ter um upgrade em termos de eficiência da operação e controle de qualidade das operações. O secretário Arthur Coimbra, lá do Ministério das Telecomunicações, esteve falando comigo aqui e disse que o Brasil vai mudar. É outro Brasil depois do 5G. Você acredita nisso também, Fabiano? Com certeza. O 5G ele vai ser uma revolução, mas aí ele tem que vir conectado com toda essa gestão de frota, a gestão de imagens, a gestão de dados, quer dizer, a gestão da operação agrícola com mais eficiência. Então é um desafio, eu diria assim, para a cadeia como um todo. O produtor grande, obviamente, tem mais condições de já começar com uma estrutura mais completa. As cooperativas também, o Brasil hoje tem muitas cooperativas, então já consegue, mas o produtor individualmente, ele tem mais, e produtor médio ou pequeno tem mais dificuldade.
Então, aí demanda esse suporte das cooperativas, das concessionárias regionais, né? Para a gente evoluir no sentido de maximizar toda a tecnologia que é oferecida hoje nas máquinas e com a conectividade e o 5G vão ter muitos aplicativos, muitos sistemas de suporte, muito suporte para o produtor que vai ser será facilitado em relação ao que é hoje, né? Então, eu estou muito otimista com uma revolução nos próximos anos em termos de manejo das culturas e qualidade das operações. Isso vai nos ajudar a dar mais um salto de produtividade. O Brasil evoluiu muito de produtividade ao longo dos últimos anos e nós temos um potencial para continuar evoluindo com a agricultura digital. A terra, o valor da terra em si, o ganho, vamos dizer assim, o ganho imobiliário é significativo para vocês? Vocês estão preocupados com ganho imobiliário, estão preocupados com eficiência de gestão do negócio agricultura? Lá nos primeiros 30 anos da empresa, o foco era muito mais imobiliário, comprar fazendas em novas fronteiras agrícolas. Depois da abertura da capital, o foco foi muito mais na operação. E hoje nós estamos crescendo, arrendando terras. A gente não está comprando. A gente tem um portfólio, hoje 1/3 das nossas áreas operadas é área própria. Então, é um portfólio importante, é um portfólio que gera um ganho imobiliário importante, mas o foco primeiro nosso é a operação e gerar cada vez mais resultados e ter um sistema de produção sustentável. Os pilares da sustentabilidade para nós são fundamentais e nós temos trabalhado forte nos 3 pilares, tanto no econômico quanto no social e no ambiental. Eu comentei do social dos colaboradores nossos. Nós temos feito ações também sociais nas comunidades no entorno das nossas fazendas, investindo em educação. Nós criamos o Instituto SLC o ano passado para investir em educação. O foco do Instituto é investir em educação nas comunidades onde nós estamos inseridos. Com isso a gente ajudar no desenvolvimento social. O Instituto SLC tem esse foco. E aí, agora, aproveitando essa história de que vocês estão aí metidos também com máquinas agrícolas, tem uma operação gigante dessa, eu queria perguntar para você a respeito de colheita, né? Porque colher é um negócio gigante, colher, plantar, e a questão que eu quero pôr é a seguinte, a terceirização. Me parece que o índice de terceirização nos Estados Unidos é 70%, e na Argentina também é mais ou menos isso, e aqui no Brasil nós estamos longe disso. Eu queria saber se essa tendência ela vai acabar acontecendo aqui no Brasil, quais são as vantagens de você ter a própria frota, qual é a vantagem de você terceirizar. Eu queria te ouvir em relação a isso. Na minha visão, a tendência é também se fortalecer aqui no Brasil, porque você profissionaliza cada vez mais, cada especialista na sua área, e além disso, na parte de frota de máquinas, você prestar serviço em uma região, prestar serviço em outra região durante o mesmo ano agrícola, você reduz custo, porque você dilui a depreciação desse ativo, né? Sim. Então, usar mais horas por ano o mesmo ativo, você tem uma redução de custos, né? Então, na minha visão, a tendência é começar a se fortalecer esse mercado no Brasil, de terceirização também da parte dos serviços ao agricultor. Me parece que para terceirizar precisa ter não existe tantas, vamos dizer, tantas empresas terceirizadoras especializadas ainda no Brasil, né? Exatamente. Então, mas à medida que o mercado começa a surgir, hoje já existe. Nós hoje estamos terceirizando ali 40% da nossa colheita de soja, por exemplo, nós terceirizamos um pouco do milho e começam a surgir já algumas empresas preparadas para isso, né? Que até então era muito aquele produtor do Paraná que migrava para colher no Cerrado depois que ele colhia a produção dele. Não era um prestador de serviço especializado. E hoje já está começando a ter já companhias especializadas em prestar serviço. Ô, Pavinato, eu queria saber agora, para a gente fechar mesmo, é o seguinte, você quando você era aquele piá que andava aqueles 5 quilômetros lá, já chegava você tinha assim um objetivo na sua vida, você é um cara hoje, como é que você está na sua vida hoje? Você achou que chegaria tão longe? Eu não tinha imaginado que eu chegaria tão longe. Eu tinha um sonho que era crescer profissionalmente e ter um ótimo desempenho profissional. Então,
os passos eu fui dando à medida que eu fui evoluindo na carreira, né? À medida que eu virei um gerente, não, eu quero virar um diretor um dia. Quando eu virei um diretor, eu quero virar um presidente. Entendi. E eu tinha, lá em 2010, eu pensei, eu quero virar um presidente da empresa, né? E eu estava imaginando lá por 2015, né? Mas aí, por coincidência, por algumas mudanças aqui, em 2012 eu já assumi a posição, né? Então, Maravilha. e hoje cada vez mais, quer dizer, na posição que eu estou, o meu grande desafio aqui hoje é entregar o nosso sonho grande, aquilo que eu falei. É ser exemplo para o futuro, é ter um sistema de produção sustentável com toda a formação agronômica que eu tenho. Eu quero realmente, daqui a 20, 30, 50 anos, meus netos falar, realmente, aqueles projetos lá que a ICDC fazia foram um exemplo para a sociedade e o Brasil, daqui a 30, 50 anos, vai ter um agro reconhecido mundialmente como sendo altamente produtivo, altamente eficiente, altamente sustentável. Esse é meu sonho agora para os próximos 20 anos de carreira. Maravilha. Escuta, e como é que o Pavinato gasta o tempo dele, o tempo que sobra aí? Porque tá difícil. Eu queria saber se sobra bastante tempo. Como é que é seu final de semana? Me conta um pouquinho aí. Como é que você faz para distrair um pouco? Eu costumo afirmar assim, não é suficiente você ter sucesso na carreira, ter um bom retorno econômico, né? E você não cuidar da sua saúde, por exemplo. Eu cuido da minha saúde. Eu faço academia 2 vezes por semana, eu jogo bola 1 vez por semana, eu corro 1 vez por semana, menos 4 vezes por semana. Eu tô praticando exercício físico, né? Eu procuro ter uma alimentação saudável e eu procuro dedicar o tempo para minha família. Claro, eu chego em casa sempre um pouco tarde, 7, 8 da noite, mas chegando em casa eu dedicar esse tempo para a família. Finais de semana eu evito o trabalho, obviamente, em alguns momentos acontece, às vezes tem que trabalhar no final de semana, mas eu procuro ficar com a minha família. Eu tenho 3 meninos e jovens ainda, né? 8, 11 e 14 anos, né? Então eu tô com essa responsabilidade de, junto com a minha esposa, ajudar na educação dos meninos, né? Então, eu busco um equilíbrio, né, entre o trabalho, entre a profissão e a vida familiar, e o convívio com os amigos também, né? Então, isso é importante porque você tem que estar bem consigo para fazer um bom trabalho e ter um bom convívio no trabalho também e ser exemplo para o time interno, né? Também aquilo que a gente falou, a empresa quer ser exemplo, mas cada um de nós tem que ser exemplo para o time todo que está querendo crescer dentro da empresa, né? Então, eu procuro ter esse tipo de comportamento, e ser exemplo. Maravilha, querido. Eu queria agradecer imensamente aqui sua presença, o seu tempo, que eu sei que é sagrado. Você decidiu dedicar esse tempo aqui para esse programa. Então, só me resta te agradecer muito. Espero que você tenha gostado do papo, porque eu adorei, viu? Maravilha, Carlão. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar contigo e contar um pouco da história, da minha história e da história da SLC. E são 2 histórias que eu tenho muito orgulho, ambas. Com Muito certeza. obrigado. E são histórias que se misturam, né? Então, é uma coisa maravilhosa, realmente muito inspiradora essa sua trajetória. Eu imagino que a sua trajetória aí, pelas contas que eu estou fazendo, 28 anos de SLC, você começou na empresa, você tinha quantos anos, Pavinato? Eu tinha 25, eu tinha concluído o mestrado. Que maravilha, parabéns, viu? Olha, eu queria mandar um abraço então para vocês, mandar um abraço para o pessoal da Employer, mandar um abraço para todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão, que não perdem nenhum Domingão do Carlão, dizer para vocês que a gente vai estar aqui no domingo que vem, pedir para vocês acompanharem o nosso programa aí durante a semana, todo dia aqui no canal do Boi. Muito obrigado, Pavinato, show de bola. E é o seguinte, se você está também nos vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, faça como eu tenho certeza que o Pavinato vai fazer lá, compartilhar com os 4.000 colaboradores dele. Vai ou não vai, Pavinato? Com certeza, com certeza. Então é isso, gente. E se você está na nossa audiência aqui do Domingão do Carlão, nossa audiência seleta aqui do Canal do Boi, muito obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Valeu, fui. Obrigado, Pavinato. Tchau, tchau, obrigado.